Fala galera do Naturalmente! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, espero que a semana esteja começando bem para todos. Hoje é a nossa segunda-feira, dia da gente dar prosseguimento nas nossas orientações, né pessoal? E eu sou o professor Vitor Tiburcio, professor de Biologia, e eu tô aqui para fazer com vocês a nossa orientação de número 7, e acaba sendo assim a nossa última orientação nessa sequência, né? Nós vamos fechar hoje o último tópico. E o nosso último tópico, galera, como vai aparecer para vocês aí agora, é sobre saúde, aspectos de saúde, certo? E dessa forma, galera, nesse momento nós vamos comentar de uma forma bem específica sobre temas direcionados à saúde que estiveram nas provas de 2014 até o ano de 2020, beleza? Então, galera, vem comigo, curta, compartilhe, ajuda aí o canal Naturalmente a continuar crescendo como a gente vem. Tá muito legal, galera, todo esse suporte que vocês vêm dando. E esperamos aí até o Enem, né, conseguir contribuir mais ainda com vocês, né? Então vamos lá, pessoal, seguinte, vem comigo, ó. Nosso tema hoje, então, nossa orientação 7 trata de aspectos de saúde. Professor, mas o que isso basicamente associa, né? Galera, a saúde envolve um tema muito grande, né? Basicamente tudo que o nosso corpo está relacionado em relação à doença, em relação a evitar, prevenir, hábitos de higiene, enfim, vários aspectos de temas que nós podemos associar ao nosso âmbito de saúde. Inclusive a própria forma de lidar com as doenças, inclusive a própria forma do nosso sistema imune reagir às doenças, certo? Então, nesse tema, eu tentei separar especificamente questões que vão direto sobre esse tema, para a gente poder ter uma visão, né, de impacto dessas questões aí nas últimas provas. Lembrando sempre, pessoal, que a gente pega aí as provas de 2014 ao ano de 2020, que é um período aí que a gente tem vamos dizer assim, provas que a gente espera que sejam mais semelhantes e próximas às que vocês tendem a fazer esse ano, tá? Então, olha só. Para vocês terem uma noção de qual vai ser nosso caminho nesse roteiro, é o seguinte. O nosso primeiro tema é sobre as viroses. Doenças associadas a vírus, tá? Quantas questões nós tivemos aí nos últimos anos, né? De 2014 a 2020? Tivemos um total, galera, de 5 questões, tá? Especificamente sobre virose, que a gente possa dissociar do tema definição de vírus ou qualquer outro tema, para que a gente possa incluir apenas como um aspecto de saúde, tá? E assim, sobre as viroses, pessoal, o que eu poderia te dizer em relação a essas 5 questões? Uma coisa muito prevalente nesses temas é falar sobre dengue, tá? E, por exemplo, falar sobre HIV. Foram os 2 temas que, em geral, foram mais abordados como doenças, né? Falando sobre as características, as formas de transmissão. E quando a gente fala sobre dengue, se trata bastante aí do vetor da dengue, do Aedes aegypti, como evitar, as estratégias que a gente vem desenvolvendo, o conhecimento, né, desse vetor como inseto. Enquanto o HIV sempre é falado sobre as formas de medicação, os antirretrovirais. Então são 2 temas que vocês têm que estar afiados para fazer qualquer prova do Enem que vem pela frente, tá? Agora, além das viroses, naturalmente, bacterioses é um tema importante, tá? Agora, bacteriose nós tivemos um número menor de questões, foram ao todo 4 questões. E essas 4 questões, elas falam de doenças de bactérias, mas na grande parte das vezes o foco não é exatamente na doença, em entender os mecanismos da doença. A gente nota que nas provas do Enem há uma tendência muito grande a se falar de antibióticos e a forma como os antibióticos agem nas bactérias e como eles podem agir como meio de seleção artificial, levando à formação de grupos de bactérias resistentes, né? Coisa inclusive que na nossa orientação de bactérias nós abordamos. E aqui, de novo, nas questões sobre doenças especificamente, o tema antibióticos volta a estar muito presente, beleza? Pessoal, micoses são doenças causadas por fungos, tá? Nesses anos, nós não tivemos nenhuma questão de micose. Até porque, gente, são doenças que não são tão frequentes, que não são tão comuns, não estão tão associados a pandemias, a motivação de programas de saúde, campanhas, né? Então, não são doenças que têm também uma diversidade farmacológica muito grande e por esse motivo elas, em geral, não são muito foco de questão, tá? Então, acho que de todos os micro-organismos que a gente estuda que causam doenças, naturalmente os fungos são aqueles que menos são explorados quando vem provas, questões como o Enem, beleza? Agora, além deles, pessoal, vamos lá para as protozooses. E aí a gente entra agora num grupo de doenças bem importante, tá? Protozooses, protozoonoses, como também são chamadas. Nós temos aí um total de 6 questões de protozooses, certo? Protozooses são doenças muito importantes para a gente, são doenças que elas são muito graves em algumas formas. E dentre as protozooses mais citadas, nós temos aí a malária,
como sendo de todas a mais importante, conhecer o vetor, forma de transmissão, o aspecto ecológico de ser uma doença que afeta regiões tropicais em função do mosquito, né? A doença de Chagas, por todo o conhecimento que se tem dela e todo o histórico dela no país, e também a leishmaniose como sendo uma doença parasitária bem grave, que associa aí a participação do cachorro também como reservatório da doença, e toda a história associada a ela. Então eu te diria que essas 3 doenças de protozoários são doenças que você poderia se dedicar um pouco mais e que basicamente resumem essas 6 questões que caíram, beleza? Agora, gente, além dessas, nós temos também as verminoses, as doenças causadas por verme. As verminoses, nós tivemos aí um total de 4 questões. Em geral, galera, verminose, dificilmente você vê na questão abordar um pouco a biologia do verme. Tem muito mais a ver com você entender a doença em relação ao aspecto social, como aquela doença está relacionada a saneamento básico, como aquela doença foi importante no histórico brasileiro, principalmente em algumas regiões que passaram por mais dificuldades. Doenças como ancilostomose, ascaridíase, são doenças sempre muito importantes, beleza? Agora, além disso, pessoal, eu coloquei aqui o tema saúde de uma forma geral, porque muitas vezes caem questões que não são associadas a um parasita específico, mas, por exemplo, a nossa vida. Por exemplo, tem uma dessas questões que fala como a obesidade pode se tornar um problema para a saúde da pessoa, e aí o gabarito dela falava que era atrapalhando o metabolismo energético, né? E dessa forma, às vezes, questões falando de um aspecto geral de saúde, né, que uma pessoa leva, não necessariamente associada a um parasita. E, galera, dessa forma, nós tivemos, genérico assim, 2 questões, tá? Então, aqui nós tivemos 5, 9... 14, 15, 19 e 21 questões ao todo associada a aspectos de saúde, beleza? Bem, galera, espero que tenha dado para ter uma noção, né, até para orientar vocês a se direcionar a um tipo de estudo específico para essa matéria. E é isso, galera, a gente vai orientando vocês ao longo da semana com mais informações, mais temas, mais coisas. Muito obrigado por assistir até aqui, galera, e um grande abraço para vocês.